Shalom, querido, shalom. Faltando 8 vídeos para a gente encerrar. Terminando esse, vão faltar 7. E a gente vai falar hoje um pouquinho de um assunto um pouquinho delicado, que é sobre perdoar a autoridade espiritual. Queridos, a gente, nesse decorrer desse tempo aí, né? Acredito que já tem uns 30 vídeos aí. A gente tratou vários assuntos, mas a gente tratou alguns assuntos bastante específicos que estão também relacionados à igreja, que fala sobre a religiosidade, sobre Belial, Belzebu, Cronos, Jezabel. E existem algumas questões, queridos, muito importantes dentro disso. E aqui eu quero falar sobre a pessoa que está sendo abusada ou traumatizada dentro da igreja. E agora esquece seu cargo, seu título, sua função, seu ministério, porque todos nós temos um nível de prestação de contas, né? Nós somos um corpo, estamos todos interligados, então todos nós temos pastor, né? Eu sou pastor, eu sou profeta e eu tenho um pastor, eu tenho um apóstolo sobre mim. Então, eu posso ser ferida, mas eu também não posso esquecer que eu posso ferir, né? E eu quero falar acerca da pessoa traumatizada, da pessoa que entrou debaixo dessa situação traumática, e que é um problema muito grande, queridos, porque o trauma ministerial, ou trauma espiritual, ou trauma religioso, não sei aí o nome que você quer intitular isso, ele traz um nível de paralisia, e a gente vai falar sobre paralisia, deixa eu ver que dia. Na quarta-feira, né? Na terça depois das 18, a gente vai falar sobre paralisia ministerial. Ele traz um nível de paralisia ao ponto da pessoa não querer se envolver mais, a pessoa não desenvolver mais uma situação de confiança, de não confiar mais nos líderes, não confiar mais em pastores. Queridos, vocês podem notar que a grande maioria das falácias acerca de pastores são de pessoas que foram feridas. Elas foram feridas na sua dor, na sua identidade, elas foram feridas na sua fé, elas foram feridas na sua confiança. E hoje elas propagam ensinos baseados na sua dor. Você pode notar que todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, que falam mal acerca da igreja, independente do nível, tá? Não estou falando somente daqueles que não congregam, estou falando agora independente do nível. Tudo pastor é ladrão, não sei o quê, igreja não presta, aprontou, agora quer se esconder na igreja. Você pode ter certeza que são pessoas que foram feridas nisso. Eu tenho uma irmã amada, muito amada, que eu conheço há quase 30 anos. Uma mulher de Deus, queridos. E ela esteve aqui em casa essa semana. E eu falando para ela, você precisa congregar. Você precisa realinhar a sua vida. Sabe aquela pessoa que é uma potência em Deus? E ela falou, não quero mais. Não quero. Por quê? Porque sofreu tanto abuso e tanto trauma que essa pessoa não quer mais. Ela prefere ficar longe. É o mesmo nível, queridos, de uma pessoa, de uma mulher que foi abusada ou estuprada e hoje ela não quer mais homem. Por quê? Porque no consciente e no subconsciente dela existe um sinal de alerta de que o homem vai fazer isso. Ou aquela pessoa que foi roubada, assaltada com violência e ela anda desconfiada. Aquela pessoa que foi defraudada e não confia, não se expõe mais. E tudo isso é muito sério, queridos, porque todo comportamento limitador, ele tem um trauma por trás. E todo comportamento limitador, ele me impede de crescer, de avançar, de prosperar, né, a gente falou ontem acerca do mês, né, desse mês que a gente está entrando, ele vai me impedir de frutificar. Por quê? Porque existe algo vigente, ele vai me causar esterilidade, ele vai me amputar de alguma forma.
E eu preciso resolver essas pendências. Eu preciso diagnosticar e tratar com verdade os abusos que eu sofri. Queridos, eu sofri abusos ministeriais, que eu ainda tenho algumas sequelas. Só que hoje eu tenho aprendido a lidar com isso e eu tenho me exposto à luz da palavra, eu tenho me exposto para a minha liderança, para a minha paternidade. Né? Há pouco tempo atrás eu procurei meu apóstolo, falei, AP, eu tenho alguns sentimentos, assim, assim, assim. O que é isso? Será que eu estou entrando numa teia de Jezabel aí, ou ainda estou atuando na orfandade? E daí ele riu, e ele falou assim, não, nenhuma das coisas, você não está nem numa coisa nem na outra, mas você ainda tem bastante sequelas dos traumas que você viveu dentro da igreja. E daí, queridos, eu tenho duas vertentes dentro disso, ou falar assim, não, não quero mais igreja, ou eu posso falar assim, não, o homem me feriu, mas Deus também deu poder para o homem me curar, e eu decido ficar, eu decido permanecer, eu decido ser curado dessa dor. Eu poderia, sim, passar aqui, eu não vou fazer isso, mas eu poderia passar horas, eu tenho 28 anos de convertida, eu poderia passar horas aqui expondo dores e traumas, abusos espirituais que eu sofri na minha caminhada. E daí uma coisa que eu sempre falo é que existem dois tipos de pessoas na caminhada. Aqueles que você olha e fala, uau, que pessoa top, eu quero aprender a ser assim. Mas também existe aqueles tipos de pessoa que te ensina o contrário. E te ensina a você olhar e falar assim, quando eu for líder, eu não quero ser desse jeito. Só que eu quero te dizer uma coisa, e isso é muito sério. Se você, a única forma de você não ser como seus pais, né, sejam seus pais biológicos ou sejam seus pais na fé, a única forma de você não ser como eles é passando pelo processo do desligamento, da renúncia, da cura, do perdão. Se você não for curado, você vai praticar as mesmas coisas. Por quê? Porque o comportamento é a denúncia de uma ferida. Então, aquela pessoa tem uma ferida, ela vai te ferir da mesma forma. Então, daí agora não é mais aquela pessoa que tem uma ferida, é você que tem a ferida. Então, você vai reproduzir o mesmo comportamento. Por quê? Porque o comportamento é a denúncia da ferida. E daí, queridos, essas questões, né, de abuso, até mesmo nas ofertas, né, de pessoas que... Esses dias eu fiquei sabendo algo que eu fiquei chocada. Sabe o que é chocada? Escandalizada. Eu falei, Deus, eu não acredito que fazem isso. Eu participei tanto dessas coisas. Que existem igrejas que fazem reunião para decidir qual vai ser a campanha, porque o foco da campanha em nada está ligado à pessoa que está indo lá fazer, está ligado na arrecadação da igreja. Queridos, eu não estou dizendo que você que está fazendo a campanha é verdadeira, que você que buscou uma direção, não estou dizendo que você está errado, tá? Em nome de Jesus, não vista uma carapuça que não é sua. Eu estou dizendo que tem lugares que fazem essas coisas e eu fiquei chocada. E isso ainda me dói, porque eu falo como que usa a fé das pessoas, como que usa a necessidade do povo, como que usa a dor das pessoas para tirar dinheiro. Olha o nível de abuso, queridos. Olha o nível de abuso espiritual com o povo de Deus. Isso é real, queridos, mas eu volto a dizer aquilo que eu já falei durante essas 2 semanas, pelo menos umas 3 vezes. Nós precisamos entender que a gente só conhece o falso porque existe o verdadeiro. É só por isso que a gente conhece o falso. Existem pessoas sérias. Existem os 7.000 que ainda não se dobraram. Que ainda tem sido uma voz, que ainda tem tentado levantar uma geração. Então, tire os seus olhos do falso. Tá doendo? Dói. Dói, queridos. Eu passei por tantas situações traumatizantes, mas teve uma que foi assim, e foi algo muito íntimo, de uma dor muito grande que eu estava passando, e eu compartilhei somente com os meus líderes. E com menos de 1 semana, toda a igreja sabia. Queridos, foi uma
uma apunhalada, foi uma dor tão terrível que eu desejei a morte. Sabe, às vezes é fácil você olhar para o irmão e questionar e criticar, mas você não sabe o que ele está passando. Eu desejei a morte. Porque o nível de dor foi muito profundo. E daí vem os salteadores, né? Porque daí no momento da sua dor, vem os salteadores tentando entrar no seu campo para roubar a sua colheita, se aproveitando daquele momento onde você está com a guarda baixa. E tudo isso é muito sério e tudo isso causa feridas muito profundas. Mas por que eu estou falando isso, queridos? Porque eu sou um testemunho vivo de que é possível. É possível você permanecer. Hoje eu ainda tenho sequelas. O que são sequelas, queridos? São cicatrizes, são lugares de vulnerabilidade. Mas não são mais dores. Hoje eu consigo conviver com esses líderes, eu consigo orar, eu consigo abençoar, eu consigo olhar e desejar que a igreja deles cresça. Eu consigo olhar com olhos de misericórdia e amor. Então, realmente, glória a Deus por isso. Eu consegui passar por esse processo que foi muito doloroso. Muito doloroso. E se você se encontra assim, você precisa hoje tomar uma decisão. Queridos, dentro do Yom Kippur, depois eu vou passar para vocês lá no grupo, a pauta, o que a gente geralmente ora no dia, né, do Yom Kippur, os tópicos de oração. E uma das coisas que nós oramos é pelos pecados da igreja. E como que eu vou orar acerca disso se o meu coração está totalmente preso, amargurado? Sabe uma coisa que é tremenda? Essa igreja que me expôs, né, que os líderes me expuseram assim, eu passei um tempo orando e falando assim, Deus, eu preciso de um conserto. Eu preciso de um conserto, eu preciso de um conserto e eu não sei o que fazer. Porque daí, queridos, por que eu preciso de um conserto? Porque daí eu saí ferida. Eu saí ferida e saí só o espinho. Olha, chegava e espinhava, daí eu falava mesmo. E eu potencializava o que tinha acontecido de acordo com a minha dor. Então foi um tempo muito terrível. E daí foi um tempo onde eles pecaram contra mim e eu pequei contra eles. E daí o tempo foi passando, conheci o AP Eder logo nesse... Tinha menos de um ano que eu havia me desligado desse ministério. Estava ainda numa dor muito profunda. E um dia nós estávamos em Yom Kippur. Não lembro há quantos anos atrás. A gente estava em Yom Kippur e eu peguei o celular e mandei uma mensagem para essa minha ex-líder, pedindo perdão. Pelas coisas que eu havia falado, pelo meu posicionamento, né? Pedindo perdão. E entrei no Yom Kippur. Eu mandei a mensagem um pouquinho antes de entrar no jejum, né? Daí desliguei o celular. E daí quando terminou o propósito, eu peguei o celular e eu confesso que eu estava meio ansiosa acerca de como ela tinha visto isso, como ela tinha recebido, né? Qual o resultado disso. E daí, para minha surpresa, queridos, Deus é espetacular, sabe? Ela me mandou assim, me perdoa por ter demorado a responder. Eu estava fazendo o jejum do Yom Kippur. Queridos, eu nem sabia que no tempo que eu convivia lá, eles não tinham essa prática, né? E eu nem imaginava que eles estavam fazendo aquilo. E a gente foi para o sítio para ficar retirado, para jejuar. E a gente estava no jejum e eu também quero te pedir perdão por tudo que eu te fiz. Foi um tempo tremendo. E eu fiquei tão feliz de saber que eles também estavam fazendo o Yom Kippur, sabe? Então, às vezes, nós ficamos carregando dores que não existem mais. A situação já mudou, a circunstância já mudou, o Senhor já mudou o quadro, o Senhor já mudou o coração. Mas como eu falei ontem acerca da dureza do coração, nós continuamos na nossa dureza.
nós continuamos na nossa razão. E a situação não é mais aquela. E eu estou preso em Cronos, eu estou preso no passado, ele está comendo minhas sementes, eu não estou prosperando, eu não estou avançando. Então, queridos, é tempo de romper com isso. É tempo de romper. Você passou por líderes que te feriram? Não tem como reverter isso, não tem como nós voltarmos lá atrás. As lembranças vão ficar, mas tem como você ser curado e ser um instrumento de cura para outros líderes a partir de agora. Tem como você ser alguém que não vai reproduzir essas feridas. Se isolar, se afastar, ter ranço da igreja, ter ranço de pastor, não é o caminho. Esse caminho não protege o seu coração. Muito pelo contrário, esse caminho só te expõe mais a mais dores, porque daí você vai ser um imã de pessoas com as mesmas dores, e daí se junta. A Bíblia tem uma expressão muito doída, que é lamber feridas. E daí é isso que fica um lamber na ferida do outro. Porque você vai atrair esse tipo de pessoas. Então, decida ser curado. Porque daí você vai conseguir ser uma voz. Não uma voz da dor. Não uma voz da ferida. Mas uma voz que libera a vida do Senhor, que cura, que transforma. É possível, queridos. Então hoje, às vezes a gente quer o conserto, né? Mas a gente não quer o processo. Então antes do conserto, hoje, entre nesse tempo. Sabe? Tire um tempo de qualidade hoje. Se for possível, senta, anota. Anota nomes, anota circunstância e vai orando. Faz a renúncia, se não quiser nem faz. Porque a maior renúncia está aqui. Um coração que quer mudança. E coloca para fora. E vai falando, Senhor, olha, esse aqui me doeu. Senhor, olha, esse aqui me confrontou. E ele estava certo, mas ele me confrontou da forma errada. E isso causou isso. Mas eu quero perdoar. Eu quero dizer que eu tenho esse erro aqui mesmo. Olha, Senhor, eu confiei nesse aqui. E eu fui exposto. E vai colocando para o Senhor. Vai colocando para quem pode mudar a sua vida. E eu creio, queridos, que assim como aconteceu comigo, vai acontecer com você. Eu creio que você será um instrumento de cura, você vai alcançar pessoas, queridos. Sabe, nunca se acomode pensando assim, fulano alcança tanta gente, então eu não preciso de mim. Nunca se acomode. Tem pessoas que vão me ouvir e não vão me entender. Tem pessoas que vão me ouvir e não vão gostar. Mas quando você falar, vai haver uma explosão de Deus. Quando você falar, as coisas vão acontecer. Porque cada um de nós temos uma porção no Senhor. Não perca a sua porção, porque alguém te feriu. Homens ferem, mas homens também curam. Decida estar do lado dos homens que curam. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te prospere abundantemente. E a gente volta amanhã para mais um período, para mais um tempo dentro desse propósito. Shalom, shalom, queridos.